Olá, bem-vindos a todos do canal Chester News. Nesse Chester News de hoje eu quero abordar sobre a economia nacional, a política nacional e a estratégia das forças políticas nacionais, qual que eu acho que vai ser a tendência aí. Aconteceram uns fatos relevantes dessa semana que eu acho interessante comentar aqui no Chester News, trazer assim, tentar antecipar os próximos passos aí do que pode acontecer de relevante na política e economia internacional. Bom, eu estou acompanhando muitas notícias, né? Muitas informações. Eu falo isso não para me gabar, eu gosto de me atualizar. Eu acho assim, para a gente fazer tendências política, econômica, ou investir na bolsa, ou qualquer coisa que você vá fazer, você tem que alimentar a sua inteligência, com muita informação. Então, assim, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, tem que estar muito atualizado. Né? O conhecimento, a estratégia, se você. Tem gente, por exemplo, que se forma numa faculdade e nunca mais se atualiza, não faz mais nada. Então, assim, às vezes você ter uma base inicial e se atualizar, talvez o fluxo de informações novas é mais importante às vezes do que a base teórica. Enfim, o objetivo do vídeo não é esse. Eu vi algumas coisas que me chamaram muito a atenção. O fato relevante principal na economia foi a desvalorização de 100 bilhões da Petrobras devido à mudança. Isso causou muita repercussão na internet, nos mercados financeiros, enfim. Eu também não gosto. Eu gosto de. Vou explicar uma coisa. Quando eu falo as minhas análises, eu não estou nem concordando nem discordando. Eu falo fatos da realidade. Então, tudo que eu vou falar aqui não quer dizer que eu concordo com o que está acontecendo. Vamos aos fatos. Ele trocou o presidente da Petrobras, caiu 100 bilhões o valor da Petrobras. Não vou entrar no mérito se isso é crime administrativo, que a oposição está falando. Não vou entrar no mérito se o mercado está certo ou errado. Não vou entrar no mérito que a decisão dele foi equivocada ou não de aumentar a gasolina no meio de quase greve dos caminhoneiros. Não quero julgar nada disso. A minha opinião pessoal não interessa. O fato é que o Bolsonaro deu uma declaração que eu achei muito preocupante. Ele falou: se dependesse de mim, eu também entraria na questão da energia. Tipo assim, ele falou que se eu pudesse, eu seria, vamos dizer assim, mais autoritário. Isso é muito preocupante porque vou explicar algumas coisas para ficar mais claro. Os governos, eles têm uma base de sustentação, né? Em ciência política, sustentação é o quê? Na democracia, são os apoiadores. O que levou, que sentimento que levou o Bolsonaro ao poder? Na minha análise e de análise de grandes analistas internacionais ou nacionais, eles dizem que tem quatro grandes sustentação o governo Bolsonaro. Ele pegou esse sentimento anticorrupção que a Lava Jato criou, e o Sérgio Moro era o simbolismo do combate à corrupção. Eu acho que tem quatro pilares principais: a ala morista do governo, que se desruiu quando o governo o Moro rompeu com o Bolsonaro. Também não vou entrar no mérito quem está certo, quem está errado, eu estou falando fatos. E tem a ala olavista, que é a ala intelectual ideológica. Eu não estou falando que essas alas são assim, tem divisões entre elas, é óbvio, né? Tem fragmentações. Então, assim, a ala intelectual ideológica, a maior ala representa os olavistas, os conservadores e os religiosos, né? São as pessoas conservadoras, mais religiosas, os protestantes, os católicos, pessoas que valorizam a pátria, a família, o patriotismo, esses valores conservadores. Alguns são olavistas, outros são só religiosos, tal. Enfim, essa é uma ala muito forte do governo. É outra base de sustentação. Uma outra base de sustentação muito forte é que o Bolsonaro captou aquele movimento que era a favor da intervenção militar, ou seja, autoritarismo mesmo. Em um momento eu cheguei a ver pesquisas que 60% da população era favorável a acabar com a democracia e voltar ao autoritarismo. Também não quero entrar no mérito se isso é legal ou não, minha opinião também não importa. Eu estou falando que o Bolsonaro ele tem a sala militar.
Por ele ser ex-militar, ele encheu de militares no governo. Também não vou entrar no mérito se é legal ou não. O fato é que muitos deputados, muitos congressistas são militares, policiais militares. Eu, no fundo, sou um pouco favorável. Eu não quero dar minha opinião porque eu não quero manchar a minha análise. Então vamos lá. É só que eu sou contra o autoritarismo, depois eu explico. Eu vou fazer esse vídeo, peço paciência, que esse vídeo vai ser um assunto mais complexo. Meus amigos falam para eu fazer vídeo de 5, 10 minutos, realmente as pessoas não têm tempo. Mas os seguidores do meu canal geralmente são pessoas que gostam de coisas complexas, estratégicas. Eu tento resumir o máximo que eu consigo, mas alguns assuntos realmente mais complexos, eu tenho que fazer vídeos mais longos aí. E quem tem satisfação de pensar, de gosta de estratégia, às vezes não liga de vídeos de 1 hora, de meia hora, entendeu? Então eu peço desculpa a quem não tem muito tempo disponível, mas eu quero fazer uma análise um pouco mais complexa, né? Ciência política, essas coisas de estratégia, elas às vezes demandam esclarecimentos para a coisa não ficar estranha, mal entendida ou a pessoa ficar boiando. Então vamos lá. Tem a ala morista, que rompeu com o Moro saindo do governo. Então, assim, tem 4 colunas do governo Bolsonaro: os moristas, o movimento anticorrupção, os militares, por ele ser ex-militar, então ele encheu de militar o governo, tá bom, não tem problema. A ala olavista, que, por exemplo, o ministro Ernesto Araújo, né, que é olavista. Então, assim, vários olavistas estão no governo Bolsonaro, e também conservadores e as religiosos. E a outra ala do governo é a ala liberal na economia, que é a equipe do Paulo Guedes, do Roberto Campos, a equipe toda econômica. É a ala que também votou no Bolsonaro, que é aqueles que esperavam que o Brasil acabasse com a burocracia, fizesse um ambiente de negócio mais favorável para o cidadão. Enfim, fazer o Brasil ser um país capitalista de verdade. Inclusive, eu queria falar depois, num outro momento, sobre o capitalismo. Porque as pessoas, vou falar em resumo, uma introdução ao próximo vídeo que eu vou falar do capitalismo. As pessoas acham que capitalismo tem 300 anos, mas na verdade o capitalismo ele existe desde a antiguidade. Porque desde o Império Romano, da época de Jesus, da primeira vinda de Jesus, já existiam o Império Romano, que são os governos, eles coletavam impostos, já tinha moeda circulando na economia, as pessoas tinham orçamentos domésticos, elas trabalhavam para ganhar dinheiro, eram saquinhos assim de moeda, mas já existia uma economia rudimentar, propriedade, direito de propriedade, as pessoas tinham casa, tinham peixaria, tinha comércio, ainda que fosse rudimentar, já existia capitalismo desde a antiguidade. O que aconteceu com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, é que antes o capitalismo da antiguidade era um capitalismo, vamos dizer assim, na antiguidade eu vou dar a minha interpretação, um capitalismo rudimentar, quase saindo da era das cavernas para um capitalismo ali embrionário. Depois, na época medieval, com o florescimento das artes, do iluminismo, começou a ter um capitalismo, vamos dizer assim, um capitalismo templário, vamos dizer assim, que era um capitalismo artesanal, vamos dizer assim, não tinha produção em massa. O que aconteceu com a Revolução Industrial é que o capitalismo ele se popularizou em massa e recentemente com no capitalismo ele se tornou financeiro, né? Ele era capitalismo industrial, virou um capitalismo financeiro, e aí com a globalização está virando o que o Harari falou, um capitalismo da informação. Não é bem isso que ele falou, é um capitalismo da tecnologia. Hoje o capital, ele não é mais industrial, não é financeiro, não é agrícola, ele está na tecnologia. A riqueza ela está na propriedade intelectual, nas tecnologias que são criadas a todo momento. Então, assim, a gente está entrando na era de um capitalismo informacional, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Voltando ao assunto do vídeo, isso é uma introdução ao próximo vídeo que eu quero falar sobre a minha visão sobre o capitalismo. E o Paulo Guedes está quase que sofrendo pressão do governo. Eu fiquei preocupado com essa situação, por quê?
Eu acho que o Bolsonaro, o presidente mesmo, ele não gostou do Paulo Guedes ter pegado pesado no cortando o auxílio emergencial, né? Eu sou muito favorável ao Paulo Guedes, não gostaria que ele saísse, de verdade. Eu votei no Bolsonaro, eu sou um pouco olavista, eu sou de direita, sou conservador, mas eu também sou liberal na economia. Eu sou contra a corrupção e eu sou um pouco a favor dos militares pegarem um pouco pesado. Então, dessas quatro alas, eu diria que sou um pouco de cada quatro, das quatro, mas eu sou assim, vamos dizer assim, não sou radical em nenhuma delas. Eu não sou a favor que o Paulo Guedes faça um liberalismo exagerado, porque eu pessoalmente estou achando interessante atualmente o liberalismo social, que é você ter um ambiente de negócio, criar riqueza e ao mesmo tempo distribuir para quem precisa. Porque o auxílio emergencial na pandemia, ele não está sendo só para miseráveis, pobres. Tem pessoas que ganhavam 10, 40, 50 mil reais em empresas, empresários que estão passando fome. A sociedade, já pessoas que já eram pobres, sofriam, tem pessoas que não estão conseguindo emprego, faliram seus negócios por causa da pandemia, o lockdown. Então, assim, o auxílio emergencial é uma questão de humanitária mesmo, para as pessoas não morrerem de fome no meio da pandemia. Então, assim, eu acho que isso criou um atrito muito grande com o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Enfim, não me interessa, não quero fazer pecuinha nem nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Bolsonaro parece que está insatisfeito com o Paulo Guedes e está pensando em fritar ele, eliminar ele igual fez com o Moro. Só que, igual eu falei, essas quatro alas, os olavistas, os militares, ainda está a pleno vapor. A ala morista e a ala liberal econômica já estão sofrendo ataques pesados e eu acho que os próprios militares estão querendo eliminar o Paulo Guedes, fazer um projeto de desenvolvimentismo aí militar aí, estilo autori dar uma guinada aí para a questão de fechar Congresso, fechar STF, fechar instituições. Eu, particularmente, agora eu vou falar minha opinião. Eu sou favorável que os militares tenham uma presença no governo, policiais militares, tal, porque os policiais, a ala militar do governo, ela tá ligada com a ala ideológica. E a ala ideológica dos costumes é uma insatisfação do povo com muito homicídios, política de quase 30 anos do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, de centro-esquerda, social-democracia, de você pegar as armas, né, dar proteção maior para os bandidos. Isso estressou a sociedade brasileira. Então, assim, eu sou favorável os militares, tanto policiais militares quanto o exército, colocar mais ordem, assim, porque a gente vive uma crise moral no país também. Essa questão de glorificar a criminalidade, a criminalidade no Brasil parece que está virando uma coisa cultural. Você, parece que os jovens, ser bandido é uma questão de orgulho, assim. E não só, isso começou no Rio de Janeiro, mas parece que está se alastrando pelo país todo. Não quero julgar meus nossos irmãos carioca, eu admiro muito, já fui no Rio de Janeiro. Não estou tirando sarro de quem mora no Rio de Janeiro, mas assim, essa cultura de. Porque assim, nos países decentes, você ser bandido, prostituta, fazer crime é uma coisa moralmente reprovável. Então a pessoa, além dela ter medo de ser presa, ela tem um efeito social. Igual na pandemia, por exemplo. Você fazer uma festa, uma aglomeração, você sofre uma punição moral hoje em dia no Facebook. Ó, tá aglomerando, que não pensa no social, na sociedade e tal. Parece que você ser bandido no Brasil, ser político corrupto, tá dando status, tá invertendo. Então, assim, a ala militar dos militares no poder, ela tem uma questão interligada com a ala intelectual e ideológica, de você dar uma moralizada no país, nas instituições. E isso também estava ligado com a ala do Moro, de você trazer uma revolução moral. Porque realmente os países que têm a moralidade maior têm mais segurança. As instituições elas são feitas de pessoas. E se as pessoas têm padrões morais elevados, como o juiz do STF, do Congresso, deveriam ter, de não, por exemplo, essa questão de prender, por exemplo, o próprio congressista ter xingado, falado para fechar o STF. Aí o STF vai lá, extrapola e prende ele. Tudo isso
tem a ver com o que eu estou falando. Se as pessoas que ocupam os cargos, elas não ligam para a moralidade, elas acabam apodrecendo as instituições. Eu não estou falando de corrupção, não estou falando que o Alexandre de Moraes e nem o deputado Daniel são podres. O que eu estou querendo dizer é assim, quando a moralidade desce, as decisões, as instituições, elas perdem a, vamos dizer assim, por exemplo, vamos falar de um país, por exemplo, não estou julgando também nossos irmãos Paraguai, mas no Paraguai, por exemplo, ou em cidades pequenas, a polícia tipo é arbitrária, tipo faroeste, faz o que quer, eu vou te prender porque eu não fui com a tua cara. Entendeu? Então, assim, países arbitrários, países assim, com menos instituições fortes, pior ainda que o Brasil, por exemplo, tipo o Paraguai, a polícia te para, eu não gosto da tua cara, vou te prender. Então, assim, começa desde a polícia, dos juízes, isso é do país. Então, assim, quando os países mais desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, os países mais ricos da Europa, eles têm uma divisão entre vida pessoal e vida profissional e as instituições. Então, os franceses, os europeus, os alemães, eles não misturam a vida pessoal, os gostos dele, as preferências políticas e ideológicas com o trabalho. Então, se o ideal era que o STF tomasse decisões técnicas, porque o Poder Judiciário ele é técnico. Então, assim, o que eu quero dizer? Os militares, assim, forçando o Bolsonaro a expulsar o Paulo Guedes, o que vai acontecer? Tá parecendo o que está acontecendo. O Bolsonaro, ele está naquele momento igual da Dilma. A Dilma não conseguiu conformar as alas ali dos petistas radicais. Tá parecendo o momento que os petistas radicais pediram a cabeça do ministro da Economia, que naquela época chamava ministro da Fazenda, do Joaquim Levy. O Joaquim Levy ele queria cortar gastos, fazer o que o Paulo Guedes está fazendo agora. E isso incomodou os petistas radicais pedir a cabeça do Joaquim Levy. Foi daí para diante que a Dilma começou a ruir. É isso que eu estou querendo dizer. O Bolsonaro, ó, eu realmente sou bolsonarista, não estou querendo atacar nada. Eu sou um dos que mais apoia o governo Bolsonaro. Só que ele está semelhante àquele momento da Dilma que os petistas pediram a cabeça do Joaquim Levy. Nós estamos com 90% do PIB de dívida. Nós estamos com um problema que a Petrobras causou, essa demissão do cara da Petrobras desvalorizou 100 bilhões. Aí o governo Bolsonaro ele tem a tentação de falar que vai ser mais autoritário, vai intervir, porque a Dilma interviu nos setores elétricos, ela começou a intervir, desagradou o mercado, tal, foi impeachment, daquilo lá foi ladeira para baixo. Então, assim, eu queria pedir, assim, pro Bolsonaro, como um eleitor mesmo, bolsonarista, que dá conselhos, que quer o melhor para o governo Bolsonaro, não caia na tentação de demitir o Paulo Guedes. Por quê? O Paulo Guedes, assim como o Moro era uma base de sustentação, e os militares, eles estão querendo engolir a ala ideológica dos olavistas, da ala econômica e da ala do humorista. Eles querem os militares abraçar tudo. E assim, eu particularmente não acho isso legal. Vou explicar por quê. A democracia, ela é superior que as ditaduras. Por quê? Uma cúpula, por mais iluminada que seja, isso a antiguidade toda demonstrou. Existiam reis extremamente arrogantes que tomavam decisões ruins. Então, assim, a democracia, por mais que no Brasil as pessoas estejam desiludidas com o Congresso, com o STF, não é legal partir para essa questão de fechar Congresso, fechar STF, entendeu? Eu não tenho nada contra. Tem gente que defende isso. É que eu acho, na minha opinião, que a gente tem que não é fechar. As instituições, elas são construções históricas. Na verdade, o que a gente tinha que lutar é para as instituições melhorarem. Então a gente não é que tem que torcer para fechar a STF, não. A gente tem que lutar para os ministros do STF que não respeitam a instituição sair. Impeachment de algum ministro do STF que não respeita a própria instituição. O próprio cara do Congresso lá, o Daniel, que desrespeitou o STF, foi preso. Então, assim, as instituições, elas têm que elas mesmo se autorregular. Um exagerou, igual eu vi que a reação do Congresso foi fazer um projeto de lei limitando a prisão do STF por deputados.
Inclusive, os deputados podem, eles têm o poder legislativo na mão de fazer as leis. Eles podem, inclusive, fazer leis que facilitam, por exemplo, que eles tirem ministro do STF que não respeitem a instituição. Eles podem dar um troco, eu acho que vão fazer isso. Não é que eu estou dando ideia, mas eles têm esse poder. Não fala, ó, o STF a gente pode facilitar aí o impeachment aí de vocês, porque essa reação de prender um congressista vai ter uma reação no Congresso. Tudo bem, eles falaram assim, então tá, vou meio que tentar traduzir o que aconteceu. Ele falou, não, tá bom. O cara exagerou, xingou, tá preso, vai continuar preso, vai se perder o mandato do Conselho de Ética, eu vi na CNN agora há pouco que estavam fazendo isso daí. Só que eles falaram, não, a gente vai fazer um projeto de lei, por exemplo, para um ministro só do STF, uma decisão monocrática, não conseguir prender um congressista. Enfim, não vou entrar no mérito, esse assunto já, né, já deu. Então, assim, o importante, na minha opinião, não é. O brasileiro ele tem essa mania de virar a mesa. Não, vamos refundar o Brasil. Pá! Vamos rasgar a Constituição e fazer outra. Pá! Só que isso atrapalha o país, porque eu sou contra fazer outra Constituição, porque Constituição política é igual vinho. Por exemplo, os ingleses, eles têm uma Constituição de costumes meio desde o ano 1200. Então, assim, eles têm 800 anos de costume. Você ficar resetando o país, fechar congresso, fazer nova constituição, pá, pá, isso aí, assim, isso demora, atrasa o desenvolvimento das instituições. Na verdade, o melhor é que as instituições elas melhorem cada vez mais, não fechar, excluir. Lógico, a gente tem essa, né? Eu sei que os militares devem estar de pé da vida com essa bagunça. Nossa, eles devem estar pressionando, eu entendo, eu consigo me pôr no lugar deles. Esses caras aí barrando o STF com um cara lá que não respeita a instituição, os congressistas não votam nada, o próprio Maia ficou boicotando, não votou nada no meio da pandemia. Se eu fosse um general militar próximo da alta cúpula lá dos militares, os falcões lá do Brasil, lá, da Força Maior do Exército, eu falava, pô, meu, tô de saco cheio. Democracia virou monarquia, palhaçada no Brasil. Eu também ficaria nervoso. E eu entendo a revolta do pessoal que defende fechamento de. Eu não defendo isso. Mas eu entendo a insatisfação, mas não é o caminho seguir isso. Também não estou defendendo os caras que estão lá errado. Eu acho que o caminho não é destruir o STF, o Congresso, fechar nada. É você criar as instituições mais modernas, elas mesmas se. É como se fosse uma inteligência artificial. Tem programas de inteligência artificial, sistemas que eles acham uma falha, eles mesmos já arrumam. O programador nem sabe o que aconteceu, já o próprio negócio já melhorou, entendeu? A gente tem que lutar para as nossas instituições, o Congresso, o TF, a presidência, não é colocar militar, fazer ditadura militar de novo, aquelas coisas horrorosas, arbitrariedade. E por que eu falo isso? Porque a história prova, já tivemos ditadura militar, não deu certo, as pessoas vão perder a liberdade de expressão, abusos vão ser cometidos, porque na antiguidade inteira foi assim, Império Romano, eles não gostavam do judeu, te mato, entendeu? Igual a série lá que eu tô vendo sobre o Império Romano, lá, da Maria Madalena. O mundo foi arbitrário, mas é muito tempo, o desejo do ser humano de ser arbitrário é muito grande. E eu vou falar de coração pro Bolsonaro, eu sei que você está passando um momento difícil, eu sei que os militares estão pedindo para você pegar mais pesado, mas tome cuidado. Se você eliminar o Paulo Guedes, o problema não é o próprio Paulo Guedes, é o que o Paulo Guedes representa. Ele representa duas colunas. O Moro e o Paulo Guedes eram duas colunas de sustentação do governo Bolsonaro. Os olavistas e os militares, por exemplo, é que existe um simbolismo. Por exemplo, se o governo Bolsonaro romper com os militares, ele desmorona uma outra coluna também. Se ele rompe com o Olavo de Carvalho, os conservadores abandonam também tudo. Então, assim, o Paulo Guedes, essas quatro colunas, talvez os militares não tenham uma figura que represente. Talvez um pouco o Mourão, que é vice, que tenta ali fazer uma negociação, mas o Pujol antigo, né, que era uma comandante mais assim respeitado, maior na hierarquia, mas o fato não é esse. Eu estou vendo muita semelhança desse momento quando começou a queda da Dilma. Os petistas radicais pediram
a cabeça do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Quem conhece política nacional, economia nacional, sabe do que eu estou falando. Quem acompanha. Os petistas radicais, que o Joaquim Levy falou, as contas, a gente tem que maneirar nas contas, vai explodir. A Dilma não ouviu, pedalada fiscal, pá, implodiu o impeachment, acabou tudo. Então, assim, tá bem, trocou o presidente da... Agora eu vou dar minha opinião pessoal. Eu falei os fatos, agora eu vou falar o que eu acho. Eu achei muito ridículo o presidente da Petrobras, por mais qualificado que ele seja, respeitado no mercado, ele não poderia aumentar o combustível numa crise quase de greve dos caminhoneiros. Foi muito mal pensado isso daí. Ele quer provar para o mercado que a Petrobras é independente, a Petrobras criou uma crise política. Porque ela está numa crise política, ela não tem que falar assim, não, nós somos independentes, não tem interferência política, Bolsonaro é o azar seu, eu não estamos nem aí com o problema dos caminhoneiros. Porque, inclusive, na administração moderna, as empresas elas têm uma responsabilidade social, não é interferência política. Se a Petrobras é a maior empresa, tinha um monopólio por vários anos, não tem concorrente, e depende toda a distribuição de combustível no país, e está tendo uma insatisfação, quase greve de caminhoneiro no meio da pandemia, isso é responsabilidade da empresa social com o país, não é interferência política. Enfim, não vou entrar no mérito também, porque eu gosto de analisar mais e eu não tenho tanta informação ainda para ter uma opinião formada. Mas o presidente da Petrobras errou também. Mas aí eu acho que a queda da Petrobras de 100 bilhões foi exagerada também. E, enfim, eu acho que a pressão no Paulo Guedes, se o Bolsonaro achar que ele está tão forte a ponto de eliminar o Paulo Guedes, ele vai cometer o mesmo erro de ter rompido com o Moro. O Moro ele pode vir forte em 2022. Eu vi a última pesquisa, 70% das pessoas votariam no Moro. Se o Bolsonaro no segundo turno, se o Bolsonaro não tiver no segundo turno, todo mundo que é bolsonarista tem uma tendência muito grande a votar no Moro. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, os militares, têm que ter muita paciência. Eu sei que é difícil. A gente, como cidadão, quem é patriota e se interessa pelo país, patriota é você se importar com o seu país. Tem muita gente que odeia o que. Eu entendo. O brasileiro ele é muito dividido. Metade é patriota radical, ama o país, que até briga, perde amizade até de tanto que é exagerado, seja de esquerda ou direita, e tem outra metade que sonha em sair fora do país. Entendeu? Eu, graças a Deus, me incluo. Posso mudar de ideia um dia, mas eu me incluo nos que querem ficar no Brasil e querem lutar para melhorar o país. Então, assim, o brasileiro tem muitos que odeiam o próprio país e muitos que amam demais. Então fica esse conflito exagerado. Mas, enfim, eu acho que se o Bolsonaro eliminar o Paulo Guedes, vai ruir. Das 4 colunas, vai cair 2. O Moro já caiu. Se o Paulo Guedes cair, vai ser o momento Joaquim Levy aí do governo Bolsonaro. Eu não quero, por mais que ele confie nos militares, eu tô vendo o Bolsonaro muito acuado, só indo. Eu acompanho as mídias sociais do Facebook do Bolsonaro, ele só tá indo em, em formaturas de militares. Não sou nada contra isso, mas ele é presidente, ele não é do sindicato dos militares. Entendeu? Ele tem que ir em formaturas, ele é desse setor, legal, mas ele tem que governar o país. Estamos no meio da pandemia, a vacinação está atrasada, o auxílio emergencial é urgente. Então, assim, isso dá um pouco de desespero na população também. Muitas coisas acontecendo, a Petrobras, greve dos caminhoneiros, e o presidente fica lá em formatura. É legal, ele está prestigiando os militares, acho maravilhoso. Eu sempre tive sonho do Brasil das pessoas darem valor em quem realmente tem valor. O militar, policial militar, o exército, ele dá vida pelo país. A área da saúde também. Quem dirige ambulância, policial militar, está todo dia enfrentando perigo pela sociedade. Uns anos atrás, quem valorizava policial, militar, área de bombeiro, médico, era, isso é coisa de americano, ficar idolatrando, lambibota. Não é. Isso são você colocar os valores corretos na sociedade. Dar valor em quem realmente se sacrifica pelo coletivo. Entendeu? Estados Unidos faz isso, valoriza os médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros. Eles realmente sacrificam a vida pelo próximo. Isso é maravilhoso do ponto de vista da cidadania. Isso existe desde o Império Romano, desde a Antiguidade.
quem valoriza, quem é herói, quem pensa no coletivo e se doa, isso é valorizado desde que o mundo é mundo, isso é valorizado. Então é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Desculpe eu ter falado muito, eu até pareci muito um pouco repetitivo, mas é que realmente eu estou muito preocupado. Se o Bolsonaro partir para essa ala militar e sufocar a ala ideológica, a ala liberal econômica e a ala anticorrupção, que era representado pelo Moro, pelo Paulo Guedes e o Olavo de Carvalho e os militares, o Lula ele não conseguiu pôr na cabeça da Dilma que ele tinha que conformar isso daí. A Dilma não ouviu o Lula. O Lula pode ser o que for, não interessa o que você acha, se você é contra o Lula. Estou falando aqui da estratégia dele. Ele não conseguiu passar para a Dilma que a Dilma tinha que ser habilidosa em conformar as alas ali. Na época do Joaquim Levy, os petistas radicais conseguiram a cabeça do Joaquim Levy. Só que isso desencadeou um monte de acontecimento, igual no De Volta para o Futuro. Desencadeou uma série de acontecimentos que a Dilma acabou no impeachment. Então, assim, eu acho que pode acontecer a mesma coisa. Não estou desejando, isso é uma hipótese. Eu estou falando sobre estratégia do futuro. A gente tenta antecipar. Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Tá bom, ele ouve os militares, tá impaciente, fala que vai ser mais radical, e o depois? O Trump foi por esse caminho. Ele se irritou, invadiu o Congresso, sofreu impeachment, entendeu? A realidade é essa. O Bolsonaro ele até pode começar a ser radical, a querer fechar o STF, fechar o Congresso, mas eu como brasileiro patriota, que tem um pouco mais de estudo, de gosto de me preocupar com essas questões, eu acho que não vai levar a nada. Nós vamos perder anos. Fazer nova Constituição, perca de tempo. Essas instituições elas têm que melhorar por si mesmas, não ficar resetando tudo, fechar não sei o quê. Isso não ajuda o país, isso atrapalha. Para mim, inclusive, tem coisa estrangeira aí. Estados Unidos tem. Eles viram que a Lava Jato tinha interesse americano por trás. Eu já achava isso. Eu sou pró-americano, mas sei eu defendo os Estados Unidos, mas eu sou, em primeiro lugar, patriota com o Brasil. Eles influenciam em tudo mesmo. E que a gente que fala que os Estados Unidos é esquerdista que acha que os Estados Unidos se influenciam em tudo. Não. Os Estados Unidos influenciam em tudo, mas a União Europeia também influencia, a Rússia, a China. Todas essas grandes potências, elas tentam moldar o mundo ali conforme os interesses dela. Isso não é Illuminati, é o mundo assim da política. A política é a arte de tentar fazer as coisas ficar favorável ao próprio interesse. Então a China quer desintegrar o Brasil, ela quer vender vacina para Estado, atropelando o Itamaraty. Eles querem que o Brasil se desintegre, a China, a Rússia. É igual eu falei no grupo lá. Teve investigações que tinha dinheiro da Rússia e dos Estados Unidos no Brexit. E para a Rússia e para os Estados Unidos é interessante que a União Europeia se despedace também. Não é só o Brasil. Por que os Estados Unidos vai querer a União Europeia? Um continente que já dominou o mundo, rico. Eles vão falar, a União Europeia ficando rica, forte, ela não vai depender mais dos Estados Unidos, vão ferrar a gente. Então, assim, na política internacional não tem amizade mesmo, tem interesse. E às vezes o discurso, a OTAN, somos aliados. Os Estados Unidos lutou para destruir a União Europeia, na prática. A Rússia também. A Rússia e a China devem fazer isso com o Brasil também. Para as potências, é mais interessante que a África seja despedaçada, para eles poderem roubar as riquezas naturais. E o Brasil é a mesma coisa. Se o Brasil deixar de existir, vai existir vários estados, vários países ali de língua portuguesa. Tem a América Espanhola, toda dividida também. A América Espanhola, eles queriam fazer uma grande nação no começo, não conseguiu dividir em vários países. Para quem quer dominar as riquezas naturais da América Latina, isso é melhor. O Brasil ele atrapalha o plano desse pessoal aí que só pensa em lucro. Então, o estado do Amazonas virar um país é importante, ele já domina aquilo lá, só fala com o governador, acabou. Entendeu? Vamos ser mais realistas. Tem forças que realmente querem destruir o nosso país. Isso não é conspiração. China, Rússia, Estados Unidos, União Europeia e Brasil. São os quatro grandes players e a Índia. O Japão também. Mas assim, são esses. Praticamente o G7, ali a tropa de elite do mundo. Um fica tentando destruir o outro mesmo. Entendeu? E se a gente não tem uma população que ama o país, não, eu amo o Brasil, vamos lutar, né? Vamos. A gente não sabe os planos de Deus, né? Na minha opinião, seria melhor que todas as nações da América
se unissem igual a União Europeia. Porque eu acho que é uma tendência mundial, igual aconteceu com a União Europeia, vai ter a União Africana, que reúne os países da União Africana, tem a Liga Árabe, que reúne os árabes. Eu acho que a tendência nos próximos 100, 200, 300 anos é ter as nações vão ser uma confederação de nações, assim, igual a União Europeia. Isso que vai ser as nações do futuro. Eu acho que a América devia de fazer, inclusive é o livro que eu estou escrevendo que eu vou lançar em 14 de abril. O livro chamado Plano Chester, de União, eu chamei de União Americana ou Estados Unidos Americanos. Eu estou falando sobre o pan-americanismo, a tentativa da ALCA de fazer que o Bush tentou em 2005 unir as Américas, não deu certo. Entendeu? Eu estou estudando a história da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Se Deus quiser, eu vou lançar esse ano esse livro aí, que chama Plano Chester. Eu vou deixar na internet, né? Lógico, depende dos países gostarem, né, da OEA. Eu proponho praticamente uma reforma da OEA e os Estados americanos, né, de toda a América, fazer uma supernação estilo União Europeia. Eu estou gostando muito de escrever esse livro, porque eu acho que se existia a União Europeia e se existiu a União Americana, Estados Unidos Americanos, que eu chamei de Américas Unidas, Estados Unidos Americanos ou União Americana, não interessa, eu dou nome lá, lógico. Se for existir um negócio desse, podia ter uma votação, sei lá. Mas eu dou minhas sugestões, até de bandeira, né, tinha que ter uns símbolos dos países americanos, porque pela análise que eu cheguei, escrevendo o livro, eu já estou na metade, mais ou menos. Não vou fazer um livro muito grande, não. Eu quero fazer umas 150 páginas, mais ou menos. Eu já escrevi 50, mais ou menos. Os países americanos eles são muito mais unidos do que a União Europeia, porque a União Europeia teve séculos de guerras, muitas guerras mesmo, muita animosidade entre os países da União Europeia, aqui na América a OEA não deixou isso acontecer. Os países da OEA, as pessoas elas não têm noção o que a OEA fez pela paz nos países americanos. Aqui a gente, né, os Estados Unidos eles interferem na região, óbvio, mas assim, eles não são agressivos do jeito que eles são no Oriente Médio, com a Rússia e China. Os americanos, eles realmente tratam as outras nações americanas ali com mais cordialidade mesmo. O próprio Brasil, o brasileiro não se toca, mas ele não precisou, esses 150 anos, entrar em muitas guerras, justamente pelo trabalho do pan-americanismo, das conferências americanas. Então, realmente, os Estados Unidos ele criou um guarda-chuva ali de proteção às nações americanas que o nosso continente não foi marcado por tantas guerras assim, igual à União Europeia. Então, assim, a União Europeia, eles estão integrados, mas eles se odeiam mais do que os países americanos, por exemplo. A gente teria muito mais chance de fazer uma União Americana dar certo, porque o pan-americanismo no continente americano é muito mais antigo do que essa. Não, talvez não. Ainda tiveram planos ali de unir os países cristãos da Europa desde 1700 e pouco, tal. Mas nas Américas, essa questão, esse sentimento de orgulho das nações americanas de formar uma grande, gigante nação americana, isso está no inconsciente coletivo da região assim há muito tempo. E é isso. Bom, em resumo, isso eu tô dando só uma introdução ao livro aí, meu próximo livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar na Amazon lá e eu vou deixar para quem, já que eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo um blog explicando o que eu quero fazer com esse plano Chester aí. A União Europeia começou com um plano Schuman e meu nome é parecido, plano Chester, de União dos Estados Americanos. Eu vou jogar lá. É lógico, eu não sou maluco, eu sei que eu não sou ninguém, né? Mas as ideias, elas, você joga na internet, às vezes tem uma reunião do Estado do Bolsonaro com o Biden, às vezes pô, o Ernesto Araújo pode ler, rodar entre os diplomatas, né? Rodar na OEA, a gente não, né? Depende, lógico, não, né? Não vou escrever e vai acontecer. Isso são processos que podem durar anos de negociação. A própria ALCA, na época do Bush, tentaram unir, não deu certo. Os Estados Unidos foram arrogantes, né? Queriam aí Argentina e Brasil abandonar as negociações, criaram o Mercosul. Enfim, a gente tem que aprender com os erros também. A União Europeia saiu na frente. Eu acho que se existisse essa União Americana, Américas Unidas ou Estados Unidos Americanos, a gente já seria uma super potência maior ainda que a União Europeia. Enfim,
Em resumo, o vídeo. Eu acho que as quatro alas do governo Bolsonaro, base de sustentação, colunas dele, estão entrando em choque. Os militares estão querendo pular para uma coisa autoritária, fechar STF, fechar Congresso. Eu pedi a paciência aos altos comandos militares de não fazer isso. Eu sei que a tentação é muito grande, o estresse de ficar vendo essas instituições dá um nervoso assim absoluto para quem é patriota e quer ver o bem do país, fica extremamente com raiva. Mas fechar não é a solução. Fazer nova Constituição não é a solução. A solução mais simples, mais eficiente é deixar ali o próprio Congresso dar uma resposta, criar uma lei, fazer impeachment do ministro que exagerou, tudo dentro da legalidade ali. Isso dá proteção jurídica, estamos no meio de uma pandemia. Outra coisa também, se a gente é patriota, põe a mão na consciência dos militares. Se vocês amam a população brasileira, os civis, não é momento, numa pandemia, de criar uma ditadura, fechar o Brasil no momento de uma pandemia. A gente pode ter uma fuga em massa de investimento, virar uma Venezuela também. Por mais que a direita não queira que vire uma Venezuela, talvez fechando o Brasil, fechando com. Isso aí, assim, vai com a mídia que está hoje, né? O mundo inteiro, igual o golpe que teve em Mianmar, que os militares tomaram o poder. Acontece isso no mundo, alguns países árabes às vezes muda regime, muda tudo, mas acontecer isso com o Brasil seria muito doloroso para a população no meio da pandemia, autoritarismo, pessoa presa, ia virar um barraco assim exagerado, entendeu? Então eu não aconselho o Bolsonaro a fazer isso, porque primeiro que se ele ceder a essa tentação dos militares, ele vai ser engolido pelos próprios militares. A hora que os militares se sentirem fortes o bastante, eles vão eliminar o próprio Bolsonaro. Eu falo isso como amigo mesmo, né? E eu acho assim, não vai levar a nada, porque realmente a democracia, o que faz os países ficarem ricos, as pessoas trabalharem, é aquele trabalho de João de Barro ali. Vamos reforçar as instituições, vários anos ali, reforçando o capitalismo, ambiente de negócio. Não tem solução mágica. A gente que é latino-americano, sul-americano, a gente é parecido com os argentinos. A gente gosta de coisa idiota, solução mágica. Ah, vamos, tipo o Chapolin Colorado, né? Ah, eu não contavam com a minha astúcia. Vamos fechar o Congresso, fechar o STF. A gente é muito parecido, desde o México até a Argentina, a gente tem uma cultura muito parecida de Chapolin Colorado, de achar que as coisas assim, igual o Macri, vamos, liberalismo em. Né? A nossa história também, não vou desrespeitar a memória do nosso presidente, mas Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Sabe, o brasileiro e o argentino gostam dessas. Pá! Né? Daquela coisa assim, fechar Congresso, pá! Só que não resolve. O brasileiro ele tem o dom de achar que soluções simples resolvem problemas complexos. A gente está morrendo de raiva com o Congresso STF, mas não é fechar. É igual, eu odeio minha família, eu vou o quê? Morrer, me matar ou matar a família? Não. Você odeia sua mãe, sua tia, e daí? Você tem que conviver, tem que aceitar as diferenças, tem que tentar ajudar, inclusive, a pessoa. Se os militares estão com raiva do STF, dá soluções, fala, ó, vocês não querem que a gente pegue pesado, use o poder que eles têm, em vez de ficar dando indiretinho, internet, nós vamos fechar vocês, sei que. Ah, ó, toma cuidado, aquela coisa que os militares gostam de, aquela pressão psicológica, né? Não, fala assim, abertamente, o Mourão lá faz um discurso, ó, o STF exagerou, e não é, sabe, o brasileiro gosta, igual o Mourão, o Bolsonaro fala lá na entrada, lá, eu acho isso, acho aquilo. Não, pô, faz coisa formal, igual os americanos europeus. Essa é a posição do governo. Põe lá o cara falando, o governo Bolsonaro está achando isso, aquilo. Ou então põe o cara do exército mesmo, faz um vídeo lá, ó. Nós estamos acompanhando, não, acho que as instituições. Tá, pô, a gente tem que ser mais formal no Brasil. Isso atrai investimento, atrai. Fala, ó, os brasileiros são adultos, cresceram finalmente, entendeu? E é isso que tem que fazer para melhorar o país. Não é solução Chapolin Colorado, não. Fechar Congresso, fechar não sei o quê. Não é assim. As instituições são construções históricas. Fazer outra CF, vamos fazer outra Constituição. Aí a Constituição, ninguém entende a nova Constituição. Aí os tribunais começam, demoram 30, 40, 50, 100 anos para começar a entender o negócio novo. Não é por aí.
Eu falo isso, não é minha opinião, não, é a minha análise dos outros países que deram certo. Tiravam até sarro. Quando eu me formei em direito, o povo falava. Um cara foi no Congresso de Direito Constitucional, os caras tiraram sarro do brasileiro. "Ha, você tem sua Constituição atualizada aí? Ah, eu tenho minha Constituição atualizada até semana passada. Tem tanta emenda que parece um gibi, um jornal que tem que ser atualizado o tempo todo. Tem país que tem Constituição 200 anos lá, faz uma emenda, nossa, uma emenda nova. Eles ficam 20 anos discutindo uma emenda nova. Entendeu? A gente tem que parar de ser chapolim colorado aqui no Brasil. Essas soluções mirabolantes, elas só trazem desgraça. Uma ditadura militar agora, fechar congresso, fazer barraco, na era da internet ainda, o mundo inteiro vendo, entendeu? Eu acho que a gente vira uma Venezuela. Eu tô sendo patriota, vocês me desculpem quem eu acho que tá ofendendo, os militares, o próprio Bolsonaro, quem ouviu, Paulo, não interessa. Eu tô falando o que eu acho, pelo meu país. Eu não quero me expor aqui, eu corro risco até de vida falando isso, né? Mas é o que eu acho. Você vai o quê? O Bolsonaro começa a dar indireta agora, que tinha que ser mais autoritário. Isso aí que vai virar uma Venezuela de direita? Eu não sou a favor disso também, não. As instituições, elas são igual vinho, tem que deixar lá, esquecer lá e ir melhorando. Não é assim, entendeu? Eu acho que o governo Bolsonaro, os militares, estão insatisfeitos? Pega um, sei lá, um representante de imprensa igual aos Estados Unidos, pô. Os Estados Unidos tem o representante do Biden lá, ela falou: ó, a gente quer uma relação boa com o Brasil, né? O Bolsonaro fez alguma coisa na campanha a favor do Trump, mas as relações entre Brasil e Estados Unidos, elas têm alto nível, né? Somos vizinhos de países americanos, investimentos americanos no Brasil é muito grande, vamos deixar isso para lá, a gente vai unir esforços na área ambiental, tal. Pô, política é assim que se faz. Falando ali, põe um representante, não é saindo ali, toma cuidado aí, hein? Igual porra de escola, toma cuidado aí, hein? Ah, tá, eu te pego na saída lá. Não é assim, gente, pô, pelo amor de Deus. E é isso, muito grande o vídeo, mas espero aí, peço desculpas se eu ofendi alguém, mas é a minha opinião. E eu dou graças a Deus de estar vivendo uma liberdade de expressão na democracia que eu posso dar minha opinião. Se virar uma ditadura, a gente não vai ter mais esse benefício de falar o que pensa, inclusive os que forem a favor da ditadura. Um abraço a todos, se inscrevam no canal e Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.